então para o terceiro vídeo a respeito da entrevista da professora Marilena Chaui. Agora é um outro ponto, né? Veja, eu poderia fazer mais vídeos, né? Mas eu estou pegando aqueles pontos que eu acredito que são o lugar de entrave, né? Os lugares de entrave do pensamento, os lugares que dão contradição, os lugares que podem causar problemas para vocês, ou, se não causar, deveriam causar. Se tem uma coisa boa de se fazer, é esse tipo de coisa, porque o filósofo pondo narrativa sobre o outro filósofo, né? Essa é uma coisa gostosa de fazer, boa de fazer. Infelizmente a gente, né, boa parte dos vídeos que mandam aqui é pra gente corrigir. E não é o caso aqui, né? O caso aqui é de pôr realmente outra narrativa. Mas isso não significa que eu não esteja vendo aí contradições. Então eu vou pôr o vídeo para vocês. Eu vou pôr eu acredito que eu vou pôr o vídeo inteiro. São dois pontos que eu quero criticar, mas eu vou pôr o vídeo inteiro para vocês. Tá aí. Né? Ou aquilo que o descobridor da noção de servidão voluntária, que é um jovem de 17 anos, um francesinho de 17 anos, no século XVI, chamado La Boétie, que descobre isso. E ele descobre quando ele se vê diante da figura do monarca absoluto, né? E o que ele diz? Por que existe uma servidão voluntária, afinal? Né? E que vai nos fazer entender como é que o precariado funciona, pensando que ele é livre. Ele diz, quando você pega o monarca, ele tem uma corte. E os membros da corte servem ao monarca. Por quê? Porque com isso eles têm um poder para serem servidos pelos nobres que estão abaixo. Os nobres servem os de cima porque eles podem dominar os camponeses que estão abaixo. E assim por diante. Ou seja, o que é a servidão voluntária? É servir para ser servido. Para ser servido. Servir para cima para ser servido por baixo. Para ser servido por baixo. Então, esse mecanismo, né, que torna alucinante o que o La Boétie diz como é possível falar em servidão voluntária se a gente sempre considerou que a servidão é o contrário da vontade livre, né? Ele diz, porque é um processo, um mecanismo sociopolítico de submissão para submeter, submissão para submeter. Perfeito. Então, nós estamos vivendo um momento de servidão voluntária. A uberização faz isso, porque a uberização faz com que eu me submeta a todos os elementos dessa nova tecnologia, porque eles são condição do meu próprio trabalho. Ao mesmo tempo em que eu me vejo como se eu fosse livre dela, como se eu não dependesse dela, como se eu tivesse autonomia. Eu estou fazendo porque eu quero. Eu faço porque quero, né? E mais, uma das coisas que eu acho mais preocupantes no mundo tecnológico, que não é só a questão da acronia, a falta do tempo, a atopia, a falta do espaço. É o fato de que, na verdade, nós somos usuários desses objetos. São objetos sobre os quais nós não temos nenhum conhecimento. Nós não temos nem o conhecimento científico, nem o conhecimento técnico, nem o conhecimento sociopolítico do que são esses objetos. Por quê? Porque nós somos apenas usuários desses objetos. Então, nós somos seres incompetentes. A competência ligada ao conhecimento, ao saber, de como as coisas são, porque são e como elas funcionam, nós não temos. Né? Nós temos, que conhecimento nós temos de saber manipular estes objetos? Claro. Mas nós estamos desprovidos de conhecimento verdadeiro. Bem, o primeiro ponto
é sobre a servidão voluntária. Tem um conceito que ela explicita, mas na hora que ela vai utilizar o conceito, ele não serve. Não sei se vocês repararam isso. Ela enfatiza a parte central do conceito. Na hora que ela vai utilizar, a parte central do conceito não aparece, não serve para o que ela está analisando. E o outro detalhe é em relação à tecnologia, competência para manipular a tecnologia. Vou falar dos dois. Então vamos para o conceito de servidão voluntária do jeito que ela fala. O que ela diz? Submeter, né, para obter vantagens, para submeter o outro. Eu me submeto para submeter o outro. Tá. Então, né, o conceito parece muito tranquilo. Só que na hora que ela, né, eu sigo ordens de cima para poder fazer com que os de baixo me obedeçam. Ótimo. Só que na hora que ela vai utilizar, ela cai no problema de ter engolido a história da besta do Gessé, do tal precariado, né? Quer dizer, às vezes você tá com um raciocínio bom, lê uma porcaria e acaba estragando o seu raciocínio. Ela foi inventar essa história de precariado, e aí, como é que faz? O precariado se submeteu à máquina. Ok. Para submeter quem? Se não fica ninguém abaixo do precariado. Entendeu? Não funcionou o conceito. Aí ela teve que mudar no meio do caminho o conceito sem tocar. Então ela não precisava do conceito se fosse para falar de autonomia. Então o precariado, o tal precariado, né? Os trabalhadores de hoje, nós submetemos à máquina para nos sentirmos, né? Nos submetemos para nos sentirmos trabalhadores, de fato trabalhamos, e achamos que não estamos mais naquela servidão da fábrica. Estamos livres, estamos autônomos. Isso é outro conceito. Ela utilizou aí um conceito ideológico. Um conceito ideológico não, um conceito de ideologia. Eu tenho a ilusão de autonomia. Mas eu não tenho ninguém mais para me submeter, eu sou a gaspa do tacho. Então não funcionou. Eu me submeto para submeter outro. Não funcionou, não sobrou ninguém para submeter. A quem que eu estou me submetendo? A quem que eu estou submetendo? Então, na verdade, era melhor ela não ter usado servidão voluntária. Era melhor ela ter usado o conceito que ela acabou usando sem explicitar e sem ela perceber. De ideologia. Qual? Né? Eu estou tendo a ilusão de autonomia. Agora, no meu entender, nem este serve. Porque eu não estou tendo a ilusão de autonomia. Eu estou, na verdade, sabendo muito bem que eu não estou em nada autônomo ao querer ser empreendedor, ao ser empresário de si mesmo. Eu estou no horizonte das possibilidades disto. Mas eu sei muito bem o preço que eu estou pagando por isto. Eu sei muito bem que eu estou trabalhando feito um louco. Eu sei também muito bem que alguns se dão bem nisso e outros se dão muito mal. Eu sei que eu perdi o meu final de semana. Eu sei que eu estou sem direitos trabalhistas. Quem disse que eu não sei isso? Eu sou Veja, se ela está dizendo que eu não sei isso, que eu continuo, depois de todos esses anos de neoliberalismo iludido, ela simplesmente está chamando as pessoas de bobas, e as pessoas não são bobas. Não como os acadêmicos pensam que elas são. O problema é uma questão de opção. Eu prefiro trabalhar autônomo do que trabalhar na fábrica, ora bolas.
por mais direitos que eu tenho na fábrica. Não é uma ilusão, é uma questão de horizonte, de perspectivas. Eu acredito que deste jeito eu vá melhor do que o outro. Agora, tem um outro detalhe. Eu não estou servindo por ideologia, porque me conquistaram para o horizonte liberal através de discursos. Não, é que eu caí neste mundo com ele já transformado. Eu caí neste mundo, ou entrei para este mundo, sendo que o local de emprego são as plataformas e o emprego oferecido é o autônomo. Então não foi preciso nenhuma ideologia. É uma questão de quê? De prática social instituída. Eliminaram os outros empregos. E foi por quê? Foi por conta da servidão voluntária? Não, foi por conta simplesmente que a máquina entrou, mecanizou a fábrica, me jogaram para a chamada fábrica social, que é a cidade, digitalizada, e os oligopólios simplesmente me puseram na mão o único meio pelo qual eu tenho para arrumar emprego, que é conversar com a máquina, saber o que a máquina quer de mim, e saber onde a máquina pode me dar chances de eu ficar em casa, talvez, ou trabalhar uberizado. Mas esta prática social já está institucionalizada, e está institucionalizada à medida da automação, por conta de que o capital cresce agora no meio financeiro. É interessante que ela tenha falado isso, mas ela não consegue fazer a ligação. E a hora que ela não faz a ligação, ela chama um conceito que não serve. Até porque o conceito de servidão voluntária, às vezes ele serve também para a gente analisar não o submeter-se para submeter o que está abaixo, mas às vezes ele serve o submeter-se para ele submeter o que está abaixo e o que está acima. Isso é que ela não conta. Então é preciso também ter essa atenção. Por exemplo, a Companhia de Jesus, os jesuítas, eles se submetiam ao Papa para poder comandar as pessoas, mas para poder comandar o próprio Vaticano, o próprio Papa. Chegou uma hora que o Papa falou: ah, meu amigo, vocês são o próprio Papa, né? Vocês acabaram substituindo o Papa, então vou ter que cortar vocês. E eliminou a Companhia de Jesus em determinado momento. Tá? Então, esse é a primeira narrativa aí sobre o que ela falou. A segunda é sobre uma maneira da professora Marilena ver as coisas, que lá em 2013 nós já tínhamos criticado. E eu pensei que ela tivesse ido para frente, mas ela não foi. Ela ficou com este negócio na garganta. É? Não é a Maria, não é o Odeio Classe Média, que nisso ela está até certa, né? Mas o que eu digo é, ela não conseguiu ainda engolir a tecnologia. Ela não conseguiu, porque na verdade é um problema dela e não é um problema de quem ela acha que é. Então ela diz, nós não estamos servindo a maquinaria e o maior problema não é o tempo, o espaço e a descorporalização. O maior problema é que nós não entendemos. Nós estamos digitando, nós somos usuários e estamos digitando uma coisa que nós não entendemos. Pera lá! Desde quando, no capitalismo, nós entendemos o que fazemos? Pera lá, o que ela está falando? Desde quando entrou o capitalismo e ele passou a ser industrial, os saberes foram expropriados. Ora para integrar a máquina,
e virou capital fixo, ora para integrar a outra máquina e virou capital fixo junto com o variável, porque o homem agora está acoplado à máquina. Ele também é capital fixo. E o Marx falou isso. Tá? Capital fixo é a máquina, capital, né, variável é o salário. Então, o homem de um lado, a máquina do outro. Hoje, o homem e a máquina estão juntos. Então, o homem é capital fixo. O que isso significa? Significa que nós estamos transitando, mas sem que haja uma diferença em relação à perda de conhecimento pelas pessoas. O operário que ainda ficou na fábrica, ou quando ele estava na fábrica, ele não sabia como a máquina funcionava, ele sabia fazer funcionar. Ele sabia ficar vigilante a ela, ele sabia operar, mas não sabia como. Quem sabe como é que a máquina funciona é o engenheiro, é o físico. Do mesmo modo agora. Ninguém sabe como que os algoritmos funcionam. Pera lá, talvez saiba mais do que no passado. Talvez hoje a gente consiga entender o que faz um algoritmo e o que faz o algoritmo associado a sinais magnéticos do que quando a máquina entrou para o operariado passado. Agora, se a Marilena não tem formação científica para entender, aí é outra questão. Se ela acha que isso é misterioso, aí é uma outra questão. Basta ela entrar no site da IBM e ela vai ver como é que funciona uma máquina com sinais magnéticos acoplada a uma equação de algoritmo. E ela vai entender. Qualquer garoto de colégio pode entender isso. O que acontece é que entender isso não muda nada. Por quê? Porque o poder das patentes, o poder de se apropriar do conhecimento e depois devolver para nós alugado, continua sendo dos oligopólios. Nós produzimos conhecimento pela rede, tudo isso é absorvido pela máquina imediatamente e depois é devolvido para nós, né, para que a gente seja usuário desse saber que nós mesmos montamos. Então, nesse sentido, nós somos usuários e servidores da máquina. Mas nós não controlamos absolutamente esta possibilidade de, tendo o conhecimento dela, fazer alguma coisa. Então, ela dizer que nós somos incompetentes, não, isso é um problema dela. Ela talvez não tenha formação científica, ou não tenha... Porque a pessoa fica muito tempo em ciências humanas, ela acaba pegando uma ojeriza da máquina. Mas se ela estudar um pouquinho que ela estude, ela vai entender perfeitamente o que é um sinal magnético, como é que a máquina de Turing, né, virou o computador, e como é que o computador se apropria da linguagem de algoritmos e como é que funciona. Não é um negócio de bicho de sete cabeças. Já falei para vocês, a IBM tem um site que explica isso, é só entrar lá e saber. Qualquer pessoa que tenha o ensino fundamental aprende isso, fica sabendo. E daí? E daí que tem a competência para entender o funcionamento da máquina? Não vai adiantar muito ter essa competência. Porque o problema é quebrar o mecanismo pelo qual nós, ao participarmos da subjetividade maquínica, damos o nosso conhecimento com um tijolinho a mais todos os dias para a própria máquina melhorar, voltar, pegar os nossos dados, vender os nossos dados e ainda vender para nós, em termos de aluguel, ao uso dela. Que é o que todas as plataformas fazem. E, de novo, não tem absolutamente aí nenhuma servidão voluntária. Por quê? Porque nós não estamos nos submetendo para submeter. Nós estamos só nos submetendo. Vale, então, portanto, o mecanismo de dominação, que não é nem a submissão voluntária, nem a ideia de ideologia. Vale a ideia de que a
prática capitalista e tecnológica está posta. E nós não temos muito o que fazer para trabalhar se não nos integrarmos a esta prática. Espero que fique bem claro isso agora, porque cansa um pouco esta conversa de que nós somos ignorantes, né? Nós não somos ignorantes. Você pode... a ideia de algoritmo está tão difundida que as pessoas já sabem perfeitamente o que ele faz. Inclusive os trabalhadores mais simples já perceberam como é que funciona. Agora, os mecanismos físicos pelos quais o computador funciona, isso não muda nada, porque nós também não sabíamos como a televisão funcionava, ou o rádio, ou a luz. Sempre foi uma tecnologia obscura para um monte de gente. Hoje é até menos. Hoje é até menos. É mais fácil hoje você saber como que um computador funciona do que o operário nos anos 50 sabia como a televisão funcionava. Qual é a física que faz? E você fala, mas nós não detemos o conhecimento. Não detemos em termos de patente, mas detemos muito em termos de conhecimento nosso, né? Tanto é que a gente colabora muitas vezes em alto nível para que este conhecimento se amplie no conjunto da máquina. Não é só porque a gente põe os dados lá, não. É porque a gente é sofisticado no lidar com a máquina que ela melhora. Veja a evolução da inteligência artificial, como está indo rapidinho para poder, né, dar conta de certos elementos. E quem que faz isso? Somos nós. Se a gente não interage com a inteligência artificial, a máquina fica estagnada. Eu já pus vários artigos que explicam isso. Vou pôr aqui de novo o artigo que explica como é que funciona o algoritmo, como é que funciona. Meu Deus do céu, né? Onde está o grande desconhecimento da Marilena? É o desconhecimento dela, porque ela não quer se envolver com esse tipo de saber. Ela quer reproduzir a ideia de alienação. Estamos alienados. Estamos bem menos, se for comparar com o passado, né? E a teoria da alienação não é muito bem alguma coisa que caiba hoje. Bem, acho que dá para vocês aí, né, pensar, que é a nossa tarefa. É isso, daqui a pouco a gente volta.